aí, viajantes? E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes da Semana, que não é mais um Vibes da Semana, né, gente? É o primeiro Vibes da Semana de 2023. Seja bem-vindo 2023. Eu espero de verdade que vocês tenham tido aí uma virada de ano muito linda, de muitas bênçãos, de muita paz, de muita harmonia. E olha, o Vibes da Semana, gente, ele demorou, mas ele tem um motivo muito bom para ele ter demorado, porque eu tava matutando em como trazer algo um pouco diferente para vocês. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que toda semana eu venho aqui, trago os movimentos da Lua, né, as fases da Lua, o mood da semana, os movimentos dos planetas também, mas assim, eu pensei, gente, se a gente tem as informações tão privilegiadas para a gente se planejar na semana, por que não usar essas informações privilegiadas que nós temos aqui para se guiar pelo ano? Então, o Vibes da Semana, o primeiro de 2023, é sobre o ano, é sobre como a gente pode entender quais são os momentos mais desafiadores, ou quais são os momentos da gente desacelerar, os momentos mais fluidos, os momentos que a gente tem que agir, qual que é o tom do ano para a gente se guiar. Eu não gosto dessa coisa preditiva, porque eu não tenho a linha astrológica de fazer previsões, mas eu acho que tendências a gente pode absorver, mesmo que cada um tenha um mapa específico e que cada um sinta de uma forma, porque sim, somos únicos, cada um sente os movimentos planetários de uma forma muito única e diferente de acordo com o mapa natal de cada um. Mas por que não a gente já não trazer esse panorama aqui e vocês poderem absorver o que pode ser útil aí para vocês planejarem para o ano? Eu acho que nada mais justo, né, vindo de mim que uso astrologia todos os dias, na prática, né, para qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, todos os meus movimentos, todas as minhas formas de se relacionar com o meu trabalho, com as pessoas, na vida e até mesmo a minha movimentação geográfica, que hoje eu faço com base nas minhas linhas planetárias no mundo, né, através da astrocartografia, nada mais justo e coerente eu trazer essas informações privilegiadas para vocês se guiarem aí também e já saberem como é que é o tom do ano, né? Então eu quis trazer algo diferente e eu espero muito que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade. Eu trago toda semana esse panorama aqui para a gente se entender um pouco melhor e se guiar melhor através dos astros. Eu atualmente vivo a astrocartografia na prática. Nesse momento eu estou na Holanda, fechando uma temporada de 3 meses aqui na Europa. Logo, logo tem movimento, vocês vão saber lá pelo Instagram, por aqui também às vezes eu conto. E eu agradeço demais por você que já tá aqui, para você que chegou aqui agora, eu peço de verdade que você se inscreva nesse canal, já ativa o sininho, toda notificação chega aí, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Já deixa aqui o seu like, gente, porque depois a gente esquece. Não deixa de compartilhar também esse conteúdo nos grupos de vocês, com pessoas que vocês sabem que gostam de astrologia, que gostam de entender um pouco mais o que está acontecendo no céu. E bora lá, viajantes! Ô, gente, primeiro exercício para vocês, caderninho e lápis na mão, tá? Porque eu acho que aqui a gente vai ter um vibes um pouco mais prático, não tão emotivo como eu gosto, né? Eu gosto de trazer reflexões profundas por aqui, mas eu acho que um guia muito prático pra gente entender aí o tom do ano e como que vocês podem absorver isso. Para quem já conhece o mapa natal, talvez pode ficar um pouco mais claro até, porque vocês já sabem onde vocês têm tal signo, em qual área da vida, mas para quem não tem, tá tudo bem também, gente. A gente vai falar de coisas bem genéricas e vocês absorvam o que for melhor para vocês. Quem tem interesse de gerar um mapinha aí para entender mais ou menos como eu tô dizendo tudo isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo que eu tenho, em que eu ajudo, ensino a gerar um mapa natal, é gratuito na internet, vocês conseguem isso de forma muito fácil. O que não tira, gente, é a leitura, né, o aprofundar dessas energias do mapa natal de cada um por um profissional. Então, se você realmente quer entender o teu mapa, procure uma profissional para isso. A minha agenda de janeiro está aberta e eu tô aqui para ajudar vocês com isso. Mas bora lá, gente, bora lá entender os trânsitos de 2023. Olha, gente, se eu posso começar assim falando de um ano, se eu pudesse dar uma palavra para o ano, assim, eu acho que é um ano de muito empoderamento. Eu acho que é um ano de muita abundância de nós mesmos, para nós mesmos, antes de qualquer coisa para outras pessoas. A gente tem uma energia aí muito de fogo no ano, eu acho que é um ano que no primeiro semestre traz um movimento, uma coisa acelerada, muitas coisas acontecendo de forma às vezes até rápida, o que discorda um pouco com esse início de ano, né, gente? Nesse momento, essa virada de ano, o que foi isso, né? Marte retrógrado, Mercúrio retrógrado, é lento, gente, tanto que o Vibes demorou pra ver, porque, tipo assim, estamos tentando pegar no tranco, e é uma coisa muito, assim, destoante do que a energia de um começo de ano pede, né, porque o começo de ano, a gente tá ali querendo fazer, e coloca a meta, e vamos começar as coisas, e nananã, aí vai a virada do ano com Marte e Mercúrio, que são planetas super próximos de nós, que fala muito das nossas questões pessoais, retrógrados, e com uma lua em touro. Quem que demorou aí pra pegar no tranco? Quem não demorou pra pegar no tranco, ela tá de parabéns, viu? Porque
o negócio tá difícil de engatar. E não é pra engatar mesmo agora, não é pra gente meter marcha, porque eu acho que esses movimentos retrógrados dos planetas, eles estão pedindo pra gente revisar muitas coisas. Mercúrio fala da nossa comunicação, das nossas trocas, interações sociais. Então, toda vez que Mercúrio está retrógrado, que eu vou passar as datas para vocês já se programarem, é um momento de desacelerar. Com Marte, que fala muito da nossa iniciativa, da nossa coragem, do nosso poder de decisão, de ação, retrógrado também em Gêmeos, cara, a gente tá conseguindo tomar decisão de nada, porque a gente não tem certeza de absolutamente nada. A gente não tá conseguindo discernir o que é o caminho mais certo, o que não é. A gente tá com um bando de informação na cabeça, às vezes fritando a mente, porque a gente está finalizando um período longo de Marte retrógrado em que a gente reavaliou todos os caminhos possíveis. Então, nessa primeira semana de janeiro, ainda tá muito lento as coisas, né? Esse calendário nosso, ele não segue os ciclos da natureza, então eu acho que a gente se cobra de uma coisa que, na verdade, não tá tendo o favorecimento para que a gente faça isso. Então, assim, pega leve, desacelera, é óbvio, né? A vida não para, gente. Não é porque Mercúrio tá retrógrado que a gente não vai trabalhar, que a gente não vai pagar a conta, que a gente não... Tudo tem que fazer, né? A vida continua. Mas se a gente puder dar umas pausas, toda vez que vocês ouvem algo retrógrado, principalmente sobre aqueles temas, eu acho que é um momento bem importante para isso. Agora no começo de ano, principalmente. Então, as coisas começam a engrenar, de fato, gente, a partir do dia 23 de janeiro, mais ou menos. Porque no dia 12, na próxima semana, eu trago boas notícias no panorama da semana, que Marte vai voltar para o seu movimento direto. Depois, no dia 18, a gente tem Mercúrio também saindo da retrogradação, a primeira do ano. Então, não se cobrem muito até lá, né? Eu acho que Marte está falando de iniciativa, Gêmeos está falando de ideias, então a gente está reavaliando as ideias. Mercúrio está retrógrado em Capricórnio. Capricórnio fala do quê? Das nossas ambições, das nossas realizações, conquistas, de uma comunicação prática e construtiva para algo que a gente queira conquistar. Com ele retrógrado, a gente não está sabendo o que a gente quer conquistar, como a gente vai fazer aquilo, como que a gente vai usar dos nossos recursos para fazer aquilo. Então, assim, não se cobrem nesse momento, mas não deixem de pensar, porque também, gente, não é para ficar lá assim, sentado esperando a resposta surgir e brotar do nada, né? É um momento que a gente tem um trabalho a ser feito, mas muito mais internamente do que externamente. Então, começo de janeiro, ele tá meio truncadinho mesmo. Depois do dia 20, né, as coisas começam a andar e eu acho, gente, que tem aí um movimento, ó, rápido, as coisas vão acelerar. Por que que eu tô falando isso? Primeiro que o Sol entra em Aquário, Aquário é um signo super dinâmico e que traz movimento de alguma forma, traz uma rebeldia ali de fazer diferente, de querer trazer algo inovador para a vida. A Vênus já começou o ano em Aquário, então a gente já tá querendo meio que meter o louco, sabe? Aquelas coisas de vontade de jogar tudo pro alto. Então, cuidado, não jogue nada pro alto até o dia 20, porque depois a gente vai ter que catar o balde, tá? Mas depois a gente pode colocar essas inovações, essas ousadias em prática, né? A entrada do Sol em Aquário, que eu vou falar bastante aqui também, ela traz esse tom diferente, a Vênus já tá em Aquário. Mas eu acho que o ano tem um movimento, não por isso, gente, porque o Sol, ele tem o seu movimento natural todo ano pelos mesmos signos. Mas esse ano a gente tem a entrada de Júpiter em Áries, que aconteceu agora no dia 20 de dezembro de 2022, e esse Júpiter em Áries, ele vai até o dia 16 de maio. O Júpiter já esteve em Áries em 2022 por um bom período, mas ele teve um período retrógrado e tal. Agora ele tá direto. Então, a partir do dia 20, que a gente sai de toda essa retrogradação, eu vejo que é um movimento, gente, pra gente começar coisas novas, pra gente tomar a rédea da nossa vida. Júpiter em Áries, Áries é o primeiro signo do zodíaco, é o que fala de liderança, é o que fala de eu estou à frente da minha vida, eu honro muito os meus desejos. E a primeira pergunta que talvez Júpiter em Áries faça para nós é: será que você tá no carro da tua vida e você tá dirigindo ou será que você tá no banco do motorista? Quem é que tá tomando as rédeas aí da situação, para onde você quer ir, do teu carro mesmo que tá te levando para algum lugar nessa estrada da vida? Então eu acho que Júpiter em Áries esse ano vem mostrar muito para nós que nós somos os únicos responsáveis por fazer a nossa vida movimentar, né? Eu acho que também fala de um lugar que a gente precisa se alimentar dos nossos próprios desejos muito antes de pensar em agradar o outro. Às vezes a gente tem Áries como uma coisa muito individualista, egoísta, mas gente, pensa só, se a gente não coloca dentro da gente primeiro, o que a gente está doando para o outro? Se a gente não tem nada dentro de nós, a gente está doando o resto, a gente está doando as sobras que tem dentro da gente.
e é isso que a gente quer pro outro, é essa felicidade que a gente quer pro outro, não, a gente tem que se nutrir, se colocar aqui dentro muito forte, uma autoconfiança, a coragem, os nossos desejos, alimentar muito eles, para que a gente, depois que estiver bem alimentado aqui dentro, a gente consiga doar o que de melhor a gente tem dentro da gente, e não o que tá aqui escasso. A gente não doa nada do que a gente não tem, gente. Então, acho que Júpiter em Áries vem aí com um movimento pra gente falar assim, olha, toma a rédea da tua vida, se empodera dos teus desejos, trabalha bastante a tua autoconfiança e o teu poder de liderança, porque eu acho que isso vai ser muito necessário para a gente plantar sementes agora e ver elas crescerem lá no segundo semestre de 2022. Eu acho que esse movimento ariano é algo importante. A gente tem a entrada do Sol, né, para astrologia, gente, o ano só começa no dia 20 de março. Então, de acordo com a natureza, né, a gente só tem o ano novo no dia 20 de março, que é quando acontece o equinócio, que é a entrada do outono no hemisfério sul e a entrada do outono aqui no hemisfério norte, da primavera aqui no hemisfério norte. Esse movimento, sim, é um movimento de início de ano para nós na astrologia, porque esse calendário que a gente segue é um calendário criado, não tem conexão nenhuma com a natureza. Então, no dia 20 de março, às 18h25 no horário de Brasília, a gente tem o ingresso do novo ano astrológico e que tem um tom muito rápido das coisas, gente, porque o Sol em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, então ele começa, ele é o primeiro, ele é que inicia, mas quem que rege o Sol em Áries? É o Marte em Gêmeos. Marte vai estar em Gêmeos, não mais retrógrado, mas ele vai estar num período ali de que falando de muita que a gente vai precisar acessar dentro de nós uma flexibilidade, um jogo de cintura, uma maleabilidade para lidar com todos os movimentos, porque eu acho que tende a acelerar muito nesse primeiro semestre de 2023. E quem ativa esse Marte em Gêmeos é Mercúrio. Mercúrio regente de Gêmeos e vai estar onde? Em Áries. E Áries é o que? É o fogo. Então, eu acho que é uma energia de fogo muito grande, depois que passar essa retrogradação aqui do primeiro, dessa primeira parte aí de janeiro. Então tem muitas coisas novas, eu acho que tem uma gana por algo novo, por fazer algo diferente, por plantar uma semente, por entender o que eu realmente desejo. Então fica aí essa pergunta para vocês, de já fazer a partir do dia 20, realmente trabalhar essas questões de desejos, de vontades. E eu acho que os eclipses vão começar também a tocar muito nisso, porque o eixo de eclipses, gente, nossa, tô falando bem rápido, mas assim, é para tentar sumariar tudo numa coisa só, gente. O eclipses acontecem 4 vezes no ano, mais ou menos, e eles falam muito de processos muito coletivos, eles mexem em estruturas. Desde 2020, a gente já tá tendo as energias de 2021, na verdade, a gente tá tendo energias de eclipses no eixo Touro e Escorpião, que ainda vai durante esse ano, porque fez a gente reavaliar muito as nossas estruturas, os apegos, os lugares que a gente tava ali numa zona de conforto, aí quando vem alguma coisa e pá na nossa cara e acontece e muda a nossa vida, porque tem um movimento de reavaliação de estruturas, da nossa forma de se sentir seguras, de merecimento. E agora os eclipses começam a acontecer também esse ano em Áries, né? Então, Áries e Libra. E o Nodo Norte em Áries fala muito disso, do que você quer, o que você deseja. Agora talvez a gente não tenha respostas, mas a gente vai precisar plantar alguma semente para ver algo crescer daqui a pouco. Então eu acho que trabalhar essas questões de o quanto eu quero, o quanto eu vou fazer por mim, o quanto eu vou me doar algo, antes de esperar doar para o outro, porque é aquele negócio, né, gente? Imagina que você tá num avião e aí turbulência, as máscaras de oxigênio. Em quem que você coloca primeiro? Em você ou no outro? É em você primeiro, porque se você não respira, como é que o outro vai respirar? Então eu acho que vai falar muito do eu versus o outro, das pontes, quem é que você quer que tá aí no banco do teu carro, quem é que tá no banco do passageiro, as caronas que você tá dando na vida, as pessoas que estão te ajudando a construir algo e não só causando processos, sabe, repetitivos, padrões repetitivos com relação a pessoas. Então eu acho que tem muito essa coisa de empoderamento no primeiro semestre, sabe? No segundo semestre, como Júpiter entra em Touro a partir do dia 16 de maio, aí eu já acho que as coisas tendem a ter mais estabilidade, talvez, um pouco mais de clarezas, um pouco mais de certezas, assim, pra gente ver construir. Aonde você tem Áries e Touro no mapa, gente, é aonde tá tendo esse movimento de Júpiter, que fala muito de uma expansão, de um lugar de muito conhecimento, de fé, de alimento de algo pra gente evoluir e expandir e crescer. Então, olhem para essas áreas da vida, porque pode ser ali que está tendo muita abundância e prosperidade, mas ao mesmo tempo um lugar que precisa tomar um pouco de cuidado com os exageros, tá? Mas eu acho que tende a se estruturar as coisas muito mais no segundo semestre do que no primeiro semestre. Até lá, gente, ó, gás, bora fazer acontecer. A gente teve o primeiro Mercúrio retrógrado agora, a gente só vai ter outro em abril, então
acho que temos aí um primeiro trimestre muito bacana para a gente fazer acontecer. Eu gosto de trazer essa questão, né, de como que é o tom através do ano novo astrológico, porque eu acho que é isso que movimenta muito o ano. Então, eu acho que é um ano que vai pedir muita agilidade, muito jogo de cintura, muita flexibilidade nossa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar ter certezas para saber quais caminhos a gente precisa tomar. Então, trabalhar esse lado interno, né, de autoconhecimento, de entender quais são os nossos desejos, a nossa essência, o que a nossa identidade está pedindo, eu acho que é uma coisa muito bacana, porque a gente vai ter movimentos que vão pedir muito por isso. Quero passar para vocês algumas retrogradações que vai acontecer durante o ano para vocês já se prepararem, tá? Eu acho que planetas pessoais, quando ficam retrógrados, planetas pessoais que eu falo são Mercúrio, Vênus e Marte. Esse ano Marte fica retrógrado agora, acabou. Nossa Senhora, ninguém aguentava mais, gente, porque olha, desde outubro o bicho tá retrógrado, causando uma confusão na nossa mente. Mas a gente tem Mercurinho que fica 3 a 4 vezes retrógrado por ano. O primeiro já tá acontecendo agora, no dia 18, até o dia 18 de janeiro. O segundo, anotem aí, vai acontecer no dia 21 de abril até o dia 15 de maio, ele vai retrogradar em Touro. Então, nesses períodos que eu vou falar aqui para vocês, é o momento de desacelerar, gente. Não é legal de ter DR, não é legal de ter grandes compras, fechamento de acordos, contratos, não é legal de fechar parcerias, não é legal de lançar coisas. Então, já se preparem. Então, bora lá. Dia 21 de abril até o dia 15 de maio, em Touro. Do dia 23 de agosto até o dia 15 de setembro, em Virgem, e do dia 13 de dezembro até o dia 2 de janeiro de 2024, em Capricórnio. Ou seja, passaremos a virada de 2023 para 2024 com Mercúrio retrógrado de novo, mas é um processo aí que a gente passa todo ano, não só na virada, né, mas pra gente repensar um pouco as coisas. Então, onde vocês têm esses signos, pode ser legal de olhar para a área da vida que isso está atingindo, mas já se preparem aí para esses momentos de desacelerar, colocar um pezinho no freio para a gente reavaliar coisas e não tomar grandes decisões, fazer coisas muito, sabe, muito importantes, assim, não é um bom período para isso. Lançar coisas também, eu não lanço nada em Mercúrio retrógrado, assim, sou contra mesmo. Então, vocês já estão sabendo aí com informação privilegiada que essa época de Mercúrio retrógrado não é tão bacana para essas coisas. Agora, a gente tem um outro detalhe que eu acho que talvez o momento mais intenso do ano, na minha leitura, na minha tradução, gente, seja julho. Finalzinho de julho para agosto. Julho, agosto até setembro. Ó, por que isso? Porque a Vênus vai ficar retrógrada. E a Vênus, gente, a Vênus é um planeta importante na nossa vida porque ela trata das nossas relações, do amor, ela trata também da forma como a gente lida com a nossa autoconfiança, ela lida também com os nossos prazeres, recursos, posses, dinheiro. Então ela rege muitas coisas na nossa vida, né? E a Vênus não fica retrógrada todo ano, mas esse ano ela vai ficar a partir do dia 22 de julho até o dia 3 de setembro. Então, Vênus vai ficar retrógrada em Leão, aonde você tem Leão no mapa, é lá que ela vai revisar. Então, vai ser um momento muito forte da gente reavaliar os relacionamentos que a gente tem ao nosso redor, as parcerias, sociedades, a forma como a gente lida com as pessoas no trabalho, nos relacionamentos amorosos. Se você não tem um relacionamento amoroso nesse período, é uma forma de se relacionar com você. Então, assim, às vezes pode surgir os ex do passado, né? Enfim, essas coisas que regem as nossas relações, sejam elas até mesmo familiares, né? Então, assim, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente está construindo relações que fortifiquem a nossa autoconfiança e não que deixe a gente abalada e jogada lá na BR, entendeu? Porque é uma Vênus em Leão, né, meu bem? Então ela vai falar assim pra gente, olha, toma o palco da tua vida e assume a rédea do que você precisa fazer por você, né? Porque eu acho que tem uma energia bem de fogo, que eu já falei bastante de Áries, e com essa Vênus em Leão também vem falar de um empoderamento pessoal muito grande. Ela vem revisar também processos sobre criatividade, sobre a nossa forma de entender qual a nossa essência, as nossas paixões na vida. Vem falar muito também do quem é você quando você não tem ninguém, às vezes. Às vezes a Vênus em Leão vem falar de uma coisa muito singular. Se não tivesse ninguém ao meu redor, qual decisão eu tomaria? Se eu fosse uma criança, qual decisão eu tomaria? Sabe? Então eu acho que é resgatar uma vontade própria muito grande daquele fundo que às vezes fica um pouco apagada. Porque muitas vezes a gente se vê nos becos sem saída, mas que, cara, a gente não tem que nada. Entendeu? A gente tem realmente que colocar a nossa vontade para jogo, obviamente, né? Sem agredir ninguém, sem
trazer conflitos, a gente não precisa disso. Mas quando a gente se empodera com muito amor dos nossos desejos, das nossas vontades, esse amor reverbera, né? Então eu acho que é trazer a paixão para a vida de volta. Vênus retrógrada, gente, eu tenho até medo de falar essas coisas, mas assim, não é momento, às vezes, de começar a namorar, ou de, às vezes, até um término, às vezes pode ficar um pouco confuso se você termina nessa época de Vênus retrógrada, ou a gente pode ver muitos términos aí, porque quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Não é um bom momento pra casar, assim, gente. Eu não gosto de falar, porque às vezes já tem um casamento marcado. Mas se tiver, é um momento talvez pra revisar bastante afetos, né? Os fornecedores, conversar bastante com o parceiro ou com a parceira, porque é um momento ali que os relacionamentos, eles ficam, né? Como se fosse num movimento de revisão. Então, assim, casar é um momento de afirmação. E quando tá revisando, a gente precisa revisar um pouquinho mais e conversar. Não é óbvio, ninguém vai mudar a vida nem casamento nenhum por conta de Vênus retrógrada. Mas é um período aí pra gente se manter atento. Então você já avisa as amigas, gente. Não faria também investimentos nesse período. Vênus fala sobre dinheiro, fala sobre recursos. Então nesse período de 22 de julho a 3 de setembro é um momento aí pra gente revisar bastante os nossos valores, as nossas finanças. Não faria grandes investimentos nesse período. Gente, pelo amor de Deus, quem tem casamento não tem nada a ver, tá? Mas assim, é só revisar bem as coisas, porque as coisas podem sair um pouco fora do planejado, tá? E vocês podem perceber que a gente vai ter 2 planetas retrógrados pessoais juntos nesse período do ano, que é em agosto, né? Então, a Vênus vai estar retrógrada quando o Mercúrio ficar retrógrado em Virgem, falando de eliminação de excessos. E então, assim, do dia 23/8 até o comecinho de setembro, a gente tem 2 planetas retrógrados juntos. Então, por isso que eu acho que é o momento mais intenso do ano, esse periodinho de final de julho até começo de setembro, tá? Então, pisar um pouquinho no freio nesse momento, eu acho que pode ser bem bacana. Outros eventos no céu que eu gosto muito de falar, gente, são os eclipses. Já comentei aqui um pouquinho com vocês dessa mudança de eixos de Touro e Escorpião para Áries e Libra, que vai estar transicionando durante esse ano. Mas os eclipses são eventos muito mais coletivos do que pessoais. Mas eu também gosto de trazer para nossa vida pessoal, para o nosso mapa. Só que assim, dia de eclipse, gente, normalmente tem um bafafá na internet. Vamos cocriar, vamos manifestar. Vamos... Gente, dia de eclipse é dia de ficar quieto, na minha visão, tá? Nos antepassados, né, os astrólogos tradicionais sempre viam esses eventos como algo muito misterioso no céu, como algo muito oculto. Imagina, gente, um sol, uma lua é eclipsada, some. Então, assim, eu acho que é um momento que demanda muito respeito nosso de silenciar um pouco mais, independente se é uma lua nova ou uma lua cheia, tá? Então, a gente tem aí 4 eclipses no ano. Anotem essas datas, porque eu acho que pode ser um momento muito bacana pra gente ficar em silêncio e entender tudo que tá vindo, tá? Então, o primeiro vai ter no dia 20/4, vai ser um eclipse de lua nova em Áries, então é um período bem forte, assim, pra gente, é um momento da gente entender muitos dos nossos inícios, o que a gente quer dar o pontapé inicial. Então, no dia 20/4 a gente tem esse eclipse em Áries. Depois a gente tem, gente, um eclipse de lua cheia no dia 5/5, que é em Escorpião. Depois, em 14/10, um eclipse de lua nova em Libra. E depois um eclipse de lua cheia em Touro no dia 28/10. Então, fazer silêncio nesses períodos. Lá nessas épocas eu vou falar melhor do que esses eventos vão trazer pra gente, do que isso representa coletivamente, mas eu acho que eu já dei um tom aqui pra vocês. É um momento em que a gente reestruturou muito os nossos valores e estruturas, e agora talvez, como a gente derrubou muitas estruturas, desapegou de muitas coisas, a gente precisa preencher com algo, e que seja com algo que a gente realmente deseja, que a gente realmente tem vontade, que realmente faz brilhar o olho, que realmente faz pulsar o coração, né? Porque são energias de fogo que falam assim. Cara, isso me dá uma motivação muito grande. Lembrem muito, gente, principalmente nesse período de Vênus retrógrado em Leão, de julho a setembro, quais eram os desejos da criança de vocês, né? Eu acho que é um ano para trazer a criança muito forte para nós, pra gente pensar, nossa, eu gostava tanto de fazer isso, eu tinha tanto esse hobby e eu abandonei por conta do trabalho, da vida automática que a gente leva às vezes, por conta de relacionamentos, por conta enfim, coisas da vida adulta. E eu acho que é o momento da gente colocar um pouco mais de leveza, de paixão pela vida. O que faz teu olho brilhar? Quais são as suas paixões? Eu vejo aí muitas pessoas num momento de transição de carreira e é a pergunta que eu faço: o que você gostava de fazer quando criança? Foi essa pergunta que eu me fiz e que resgatou muito uma criança que gostava de mexer com oráculos, com livros, com comunicação. Então, hoje, eu resgatei muito a minha criança e eu
faço as vontades dela dentro da vida adulta. Obviamente, a gente não tá aqui para brincar, nem, né, só para viver de ilusão ou de coisas imaginárias, mas como a gente pode usar da nossa essência, da nossa identidade para trazer isso para a vida adulta, seja no trabalho, ou seja nos hobbies, seja em projetos paralelos, criações que a gente pode ter ao longo da vida. Um outro detalhe que eu queria falar para vocês, mas aí é uma coisa mais coletiva, é a migração de Saturno de Aquário para Peixes. É um movimento bem importante. Saturno é um planeta lento, né? Ele tá desde 2020, final de 2020 em Aquário. A galerinha de 90, 91, 93 estava passando aí pelo retorno de Saturno, né? Graças a Deus Saturno tá indo para Peixes, não sei, né? Eu tenho muita coisa em Peixes, então assim, Saturno é um planeta que fala muito da maturidade, do tempo, da construção de um lugar responsável, gente. Quando ele sai de Aquário, quando ele entrou em Aquário, ele falou muito, ele questionou muito os lugares que a gente queria estar, os meios, o lugar social. Ele questionou muito a família tradicional brasileira, ele questionou muito as tradições, questionou muito os lugares convencionais, porque Saturno em Aquário quer fazer diferente. Então foram anos aí que a gente trabalhou essa questão de trazer uma rebelião em alguma área da nossa vida e de se comprometer também com um futuro mais diferenciado, um futuro mais alinhado com os nossos propósitos. E agora a entrada de Saturno em Peixe, gente, eu vejo que todo esse pensamento de maturidade está com relação ao nosso lado emocional, espiritual e de saúde mental. Esses temas vão ficar muito em destaque agora, a partir de março, que ele entra dia 8 de março em Peixes, vai até maio de 2025. Então, vocês vão perceber essas transições, até mesmo do mercado de trabalho, dos processos vocacionais, porque Saturno fala muito disso, do trabalho, da construção de uma sociedade num pilar de trabalho, para essas questões mentais. A gente vai ter muita coisa aí de ter que se responsabilizar com essa coisa de trabalhar bastante a nossa saúde mental, de ser um compromisso, de não só ganhar dinheiro, mas que a nossa saúde mental tá uma coisa alinhada à outra, não tem como separar. Então, acho que Saturno em Peixes vem dar muita estrutura para os sonhos, mas, ao mesmo tempo, ele vem trazer aí processos emocionais, processos de saúde mental que a gente vai precisar olhar com mais cuidado, com mais cautela, para a gente se responsabilizar um pouco mais com essa área da vida, até mesmo com a espiritualidade. Como você tem trabalhado a espiritualidade na tua vida de uma forma constante, responsável e madura, né? Então, acho que Saturno em Peixes vai trazer aí outros tons para nós de o lado emocional ser trabalhado muito forte. E a gente tem um trânsito coletivo também muito importante, que é Plutão saindo de Capricórnio e entrando em Aquário a partir do dia 23 de março até o dia 11 de junho. Depois ele retrograda e volta para Capricórnio e depois volta de vez para Aquário em 21 de janeiro de 2024. Plutão, gente, é um planeta muito lento. Ele é chamado de planeta geracional, então ele fala muito das gerações. Quem nasce agora entre 23 de março até o dia 11 de junho desse ano já nasce com Plutão em Aquário, trazendo uma nova geração que vai abrir um caminho aí tão grande, gente, de revolução tecnológica. Eu vejo muito isso, porque Aquário é o signo que fala das tecnologias e esse Plutão, ele vem trazer, assim, quebras sobre padrões que a gente está se colocando, da forma como a gente lida com a tecnologia, para que a gente traga alguma cura para nós com relação a isso, aos vícios tecnológicos. Eu acho que também estruturações da forma como a gente usa a tecnologia, sabe? Seja para lugares da saúde, seja para lugares, enfim, coletivos. Aí eu acho que a gente passou por um boom tecnológico aí nos últimos anos, desde a década de 90, né? E agora eu acho que Plutão vem mostrar os problemas que essa tecnologia pode ter causado pra gente, como a gente precisa resolver isso. Mas isso é um processo muito longo, Plutão vai ficar em Aquário por uns 20 anos, então assim, mas eu acho que é importante, é uma geração que já vai nascer muito questionadora, mas muito questionadora mesmo. Bebezinhos bem questionadorinhos. Mas é isso, gente, eu acho que o tom do ano tem muito disso, eu acho que tem ali igual eu falei pra vocês, é um empoderamento muito grande do nosso poder pessoal pra gente fazer as transformações que a gente precisa, pra gente realmente se reconhecer como merecedores e abundantes, né? Pra gente realmente reconhecer uma vida como algo que precisa ser abundante, não só nas questões materiais, mas também numa questão fora da matéria, né? A nossa saúde mental, a nossa espiritualidade, os nossos desejos, os desejos da nossa criança, os nossos sonhos antigos que a gente às vezes abandonou e que agora é hora de correr atrás deles. E para fechar esse vibe, gente, eu queria trazer uma cartinha do oráculo bem aqui ao vivo para vocês, que esse vibes ficou longo, mas ele era esperado que ele ficasse um pouco mais longuinho mesmo. Vou trazer uma carta intuitiva aqui pra gente ter como um amuleto aí do nosso ano.
A gente já tá aqui conectado, vamos ver o que ele pode dizer pra gente. Coragem, gente, chocada. Sustenta o propósito do meu coração. Gente, essa carta é puro Áries. Meu Deus, acho que a energia ariana tá muito em foco. Vou ler pra vocês e depois acho que eu vou postar até lá no Instagram pra vocês darem print. Vou mesmo, vou postar lá. Olha só, coragem. Coragem vem do latim coraticum, que significa coração. É quando alinhamos nossa essência, poder e sabedoria. A coragem é o preço de acreditar na nossa verdade. É um golpe de fé. O ponto de contato entre o desejo e a concretização. Entre um e outro está somente o tempo divino. Nosso papel é firmar a intenção, focar no alvo e lançar a flecha. A coragem é forjada pela dedicação em reconhecer, libertar e empreender os nossos dons em benefício da nossa jornada. E honrar essa força interior será sempre nossa maior proteção. Essa carta, ela nos convida a atender ao chamado do nosso coração. Ela te convoca a aventurar-se e maravilhar-se com o desconhecido, em prol do progresso. Há sempre algo melhor aguardando que transcendamos as armadilhas mentais que sussurram não sermos capazes e merecedoras. Liberte-se então das expectativas alheias, do apego às máscaras sociais e das limitações que você mesma criou para si. Desencarcere e banque sua loucura. Respeite o seu ritmo, mas não perca oportunidades. Faça o que você faria se não tivesse medo. Atente-se aos sinais da vida que conspiram sempre a favor. Seja leal a você. Lance a flecha a partir do coração para que sua coragem venha perfumada pela verdade e confie que ela irá aterrissar em solo fértil. Evite expectativas e não se preocupe, pois a flecha segue por si só, sem desvios. O universo recompensa todo ato de bravura com uma honraria preciosa. Conhecer um pouco mais sobre o seu próprio poder. Gente, o empoderamento aí que eu tava falando, tô chocada, gente. Eu amo essas cartinhas. Amo, 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 amo. Acho que é isso, é um ano que vai requerer da gente essa coragem para tomar o volante da nossa vida e fazer as coisas que a gente realmente deseja. Eu não preciso falar mais nada. Agora, se você quer entender todos esses trânsitos aí no teu mapa de nascimento, eu tenho um trabalho de revolução solar em que eu trago os trânsitos também, me chama, minha agenda de janeiro tá aberta. Eu normalmente tiro uma cartinha do oráculo também para quem se atende comigo de revolução solar. Então, assim, vou deixar aqui o link dos meus atendimentos para vocês se embasarem nisso, quem quiser, quem sentir. Mas, assim, viajantes, eu desejo um lindo 2023 para vocês, que vocês tenham muita coragem, muita fé nos sonhos de vocês. Tem fé no teu sonho. Deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acharam, o que vocês estão sentindo aí no coração. Quiser comentar onde você tem Áries, o que você achou aí no teu mapa, ou precisar de alguma ajuda, bora aqui papear por aqui. E eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui. Bora para mais um ano juntos. E semana que vem estamos de volta com o panorama da semana. Um super beijo.